Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Jesus, o amor de Maria, a você e também a toda a sua família. E pela ação do Espírito Santo, nós nos encontramos mais uma vez no início desta noite, desta quinta-feira, para juntos estarmos meditando a palavra de Deus. Primeiramente eu quero me apresentar a você. Meu nome é Nivaldo Alexandre dos Santos. Estou aqui na caminhada, na missão que o Senhor me concedeu de estar aqui trazendo a palavra de Deus através da Rádio Paranaíba FM em todas as quintas-feiras, E com a graça de Deus que nós possamos pedir sempre força para que nós possamos seguir a nossa caminhada, a nossa missão aqui neste mundo. E eu vou estar meditando com você o Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 47 ao 54. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, mas foram vossos pais que os mataram. Assim sois testemunhas e aprovais as ações de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós edificais os túmulos. Foi por isso que a sabedoria de Deus falou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e a alguns matarão e perseguirão. Por isso se pedirá conta a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, digo-vos que se pedirá conta a esta geração. Ai de vós, doutores da lei, porque levastes a chave do conhecimento, vós mesmos não entrastes e impedistes os que queriam entrar. Depois que Jesus saiu dali, os escribas e os fariseus começaram a importuná-lo violentamente e a provocá-lo com muitas perguntas, armando ciladas para apanhá-lo em alguma de suas palavras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, hoje nós podemos perceber aqui que Jesus travou um grande combate com os fariseus e os escribas lá no início do cristianismo. E meus irmãos e minhas irmãs, na Bíblia Sagrada, os doutores da lei e os fariseus eram homens responsáveis por ensinar a lei e a escritura. Mas Jesus os censurava por serem hipócritas. Olha que palavra dura, Uma palavra dura, uma palavra clara para nós, pois a palavra de Deus é atual para nós. Então, o que quer dizer ser uma pessoa hipócrita? É pretensão ou fingimento de ser o que não é. Meus irmãos e minhas irmãs, no nosso tempo de hoje, nesse tempo presente, nós não podemos viver um cristianismo só de fachadas. E nós percebemos aqui, nesse trecho da Escritura Sagrada, que os escribas e os fariseus, eles
eram doutores da lei. Então, quer dizer, eles eram doutores da lei e eram também doutores na Escritura. E o que quer dizer? Eles ensinavam as Escrituras, mas eles não praticavam o que estavam escrito na Escritura. Por isso Jesus censurou eles naquele tempo, né, questionando as suas atitudes. Veja bem o que a palavra vai dizendo para nós aqui no versículo 52. Ai de vós, doutores da lei, porque levastes a chave do conhecimento. Vós mesmo não entrastes e impedistes os que queriam entrar. Meus irmãos e minhas irmãs, nos dias de hoje, nós percebemos que muitos querem entrar no reino de Deus. Muitos querem um espaço na comunidade, mas muitos impedem, porque não querem abandonar os seus postos. E Jesus questionou esta atitude dos fariseus. E meus irmãos e minhas irmãs, o que o Espírito Santo me colocou durante toda essa semana preparando para essa meditação, o Espírito Santo me colocou uma palavra. Veja bem, nós temos que rezar para não sermos fariseus na vida do próximo. Nós temos que rezar para não sermos cristãos hipócritas. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito triste ver essa realidade, não só dentro da obra de Deus, mas também no mundo fora, né, do cristianismo, assim, no mundo fora, né, da igreja, que existe essa tal da hipocrisia. Essa tal da hipocrisia tem acabado com muitas realidades dentro da nossa igreja. E nós não podemos sermos cristãos hipócritas. Isso que o Espírito Santo me colocou preparando para essa meditação dessa noite. E que nós possamos pedir a Jesus força para nós testemunhar a sua verdade na sua essência, na sua verdade, para nós sermos verdadeiros cristãos dentro e fora da igreja. Que Jesus nos livra de sermos fariseus na vida da igreja e na vida do próximo. E estamos em tempo de decisão. A cada dia que passa, o cerco está se fechando contra nós que somos cristãos. E assim como os fariseus e os escribas, eles tentavam armar ciladas para pegar Jesus, né? Assim também muitos estão armando, né, ciladas para pegarmos nós que somos cristãos. Então nós temos que orar e vigiar para nós não sermos surpreendidos, né, pelo espírito do mal. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos sermos cristãos de máscaras. Existem muitos cristãos mascarados, cheios de máscaras, que às vezes estão dentro da igreja, mas de fora é um cristão mascarado. O que quer dizer um cristão mascarado? É um cristão que vive, né, uma vida desregrada. Nós não podemos sermos só cristãos dentro da igreja. Nós temos que sermos cristãos fora da igreja. E aonde nós estivermos, nós temos sim que dar testemunho da verdade. Pois nós não podemos darmos testemunho só dentro da igreja. Temos que testemunhar Jesus Cristo aonde nós estivermos. E meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus, ela é clara para nós hoje. Nós temos que sermos realmente cristãos verdadeiros. Para nós sermos cristãos, primeiramente nós temos que reconhecer
a nossa fraqueza, nós temos que reconhecer que somos pecadores, nós temos que reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós dependemos de Deus. E nós não podemos abandonar a obra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, sobretudo nós que somos cristãos católicos, nós temos que procurar conhecer as leis da igreja. Nós temos que procurar sempre estudar o catecismo da igreja, que é a doutrina social da igreja. E é uma dura realidade. Muitos cristãos católicos não conhecem o catecismo da igreja católica. E quantas das vezes, né, as pessoas me perguntam, né, me perguntam sobre algumas coisas da igreja, algumas leis da igreja, e eu já tive a graça de ter estudado o catecismo da igreja umas 3, 4 vezes. E às vezes as pessoas vêm me fazer perguntas, e aí eu recorro lá no catecismo da igreja, porque a gente não pode falar coisas, né? A gente não pode falar uma coisa errada, nós temos que ensinar a verdade na sua essência. Assim como Jesus, ele questionou, né, as atitudes dos fariseus e dos escribas, né? Porque eles pregavam, mas não viviam o que estavam pregando. Então, hoje, Jesus está chamando a atenção para cada um de nós, para nós sermos cristãos verdadeiros, né? Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós teremos que lutar. Nós teremos que lutar contra o pecado, nós teremos que lutar contra o sistema que está por aí. Existe um sistema que quer tirar Jesus Cristo do centro de todas as coisas. E nós temos que orar e vigiar. Nós temos que ficar firmes, meus irmãos e minhas irmãs. E hoje o Senhor Jesus está chamando esta atenção para cada um de nós. Que nós possamos realmente mudar de vida. Peçamos a Deus que sejamos motivos de bênção, de graça para todos. E pedimos a Deus que nós não sejamos motivos, né, de queda para ninguém. Peçamos a Deus, né, que nós não sejamos fariseu na vida de ninguém. Que nós não sejamos fariseu na vida da igreja, né? Que nós não sejamos cristãos mentirosos, mas que sejamos cristãos verdadeiros. E com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, é possível sim sermos cristãos verdadeiros. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa abençoar cada um de nós, né? E que nós não matamos ninguém. Hoje aqui, meu irmão, minha irmã, matar hoje aqui, vamos falar que nós não matamos ninguém pela nossa língua. Porque muitos profetas foram martirizados lá no início do cristianismo. Quantos profetas perderam suas vidas na história da igreja? Quantos papas foram martirizados por defender a verdadeira doutrina da igreja? Hoje, nesse século XXI, quantos estão sendo mortos no nosso Brasil, além Brasil, por defenderem a sua fé? E meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos em tempos de decisão. Que Deus, na sua infinita misericórdia, que Ele possa abençoar cada um de nós, que nós possamos mudar de vida, que nós possamos sermos cristãos verdadeiros, que nós possamos seguir os propósitos de Deus, nós que estamos aqui nesse mundo somente de passagem, que nós possamos sempre pedir a Deus força para nós seguirmos a lei de Deus e para que nós não sejamos fariseu na vida de ninguém. E terminando esta meditação de hoje, eu quero mandar um grande abraço, né, para o Jair da Casa Lar. O Jair da Casa Lar sempre está ligado aqui no programa, né, em todas as quintas-feiras. E ele sempre fala para mim, ó, manda um alô para mim lá. Então, um alô para você, viu, Jair? Aí da Casa Lar e todos os assistidos aí, os funcionários. E quero mandar um grande abraço também para o Padre Leonildo, para os meus irmãos evangélicos e também para todos os irmãos católicos. Que Deus abençoe todos nós e que na próxima quinta-feira nós possamos estarmos aqui juntos para meditar a palavra. E também o meu agradecimento ao Marquinhos, que me auxiliou aqui na mesa de som. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. É sobre essa proteção que vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.